Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado, para que eu e você possamos meditar na palavra do Senhor, que é viva e eficaz e que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e que vai até a divisão da alma e do espírito e que discerne a intenção que há nos nossos corações e no nosso pensamento. Essa palavra, quando eu digo ela tem uma profundidade muito grande, porque muitas das vezes nós achamos que é algo enigmático ou que é algo que o Senhor ainda não nos deu entendimento. Todavia, essa palavra vai dizer que o Senhor, Ele, quando nós sabemos de quem falamos e quem servimos, essa palavra que é viva, que é o próprio Senhor, ela se responsabiliza por tudo que está dito, por tudo que está escrito, e quando nós a usamos, nós temos a certeza de que tudo que foi proferido com fé, crendo na palavra, nós vamos ver acontecer. E por que que muitas das vezes não acontece? Porque nós não cremos verdadeiramente, nós não temos intenção verdadeira no nosso coração, ou queremos algo que vá nos beneficiar ou que vai nos trazer algum retorno. A palavra, quando ela diz que ela é viva, ela é realmente viva. Quando diz que ela discerne, que ela sabe o que há por detrás, realmente é isso. O Senhor, Ele enxerga o amanhã, Ele enxerga o que você está pensando e o que você vai fazer com o que você tem pedido hoje para Ele, com o que você vai, qual é a intenção que você tem para daqui 2 anos com o que você tem orado hoje. Porque é essa a eficácia e a veridade, sabe, verídico, é verídico mesmo, tudo que está escrito na palavra. São coisas que muitas das vezes a própria palavra diz que não vai descer ao nosso entendimento, não vai chegar até nossa capacidade intelecta de ouvir ou de saber o que o Senhor quer nos dizer e de que maneira Ele quer nos falar, porque o Senhor, Ele faz infinitamente mais. Ele discerne, quando Ele fala que discerne, Ele deduz tudo. Às vezes oramos e nem sabemos como explicar para o Senhor o que queremos, mas o Espírito Santo leva a nossa oração com gemidos inexprimíveis, explicadinha, com as melhores palavras aos ouvidos do Senhor, para que Ele entenda e para que Ele nos responda. Essa é a palavra discernida, a palavra que vai até a divisão da alma e do espírito, a palavra que traz vida, que traz abundância em tudo. Nos evangelhos de João, nós vamos ver que o Senhor Jesus, Ele por muitas vezes faz coisas maravilhosas e aqui hoje eu quero meditar com vocês na palavra de João 15, apesar de ser muito conhecida, eu quero que vocês entendam algo diferente aqui hoje. Assim como o Senhor falará comigo, Ele falará com vocês. E aqui diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. É perfeito esses versículos, porque o Senhor, Ele entende, Ele nos ensina. Isso é o próprio Jesus, são as palavras do próprio Jesus, dizendo para mim, para você, que sem Ele nós não podemos fazer nada. Que quando nós estamos ligados
na videira verdadeira que é Ele, nós somos como Ele. Nós podemos fazer o que Ele fez, nós podemos mandar que o monte se lance no mar e nós vamos ver. Nós podemos mandar um morto levantar e ele vai se levantar. Nós podemos orar e ver os enfermos serem curados. Nós podemos orar e ver situações sendo transformadas, pessoas sendo libertas. Todavia, nós temos que entender que a glória é somente do Senhor. Não é minha, não é sua, não é de Pedro, nem de João, nem de Maria, nem de José, nem de ninguém. A glória do Senhor, Ele não divide com ninguém. E todo culto que a pessoa diz, se Deus quiser mais alguém, automaticamente ela não deu a glória para o Senhor. E o Senhor, Ele disse que Ele não divide a glória dEle com ninguém, que Ele não dá a glória dEle para ninguém. Se você colocou mais alguém na sua oração, com certeza você não adorou ao Senhor, você não deu glória a Ele, e é como se você estivesse desrespeitando Ele, porque o Senhor, Ele diz assim, que a glória dele Ele não dá e não divide por ninguém. É da mesma maneira o seu pai e a sua mãe. Se você os ama, você não vai deixar ninguém desrespeitar eles, ninguém tomar o lugar deles. E com Deus não é diferente, porque Deus é acima do seu pai e da sua mãe. Porque a própria palavra diz que aquele que não deixar pai, mãe, marido, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Então, o Senhor Jesus está dizendo aqui que sem Ele nós não podemos fazer nada. E é desta maneira que a palavra é colocada. Então o Senhor Não. O Senhor, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Com ninguém. Se você atribuiu a glória a outra pessoa, com certeza você não está servindo a Deus, você não está adorando a Deus, você está adorando alguém que você determinou que é Deus. Alguém, ou você mesmo, ou seu próprio ego, ou você criou um Deus da sua maneira, dentro do seu coração, do seu intelecto, para adorar da sua maneira. Então o Senhor, Ele não recebe esse tipo de adoração, Ele não recebe esse tipo de glória. E Ele diz aqui para nós que quando nós estamos limpos pela palavra, e por que limpos? Porque se Ele é água, Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos dá novas vestes, Ele nos dá anel de honra, sapatos, Ele nos reveste com armaduras para que possamos estar revestidos de poder, de proteção. E é por isso que o Senhor, Ele diz que em tudo nós precisamos dEle, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Primeiro eu preciso largar do pecado, preciso largar disso, largar daquilo. Ei, procure ao Jesus. Procure ao Senhor primeiro e Ele te ajudará a se libertar, a se curar, a estar verdadeiramente limpo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, que deu a vida por você na cruz do Calvário. Muitas das vezes nós ouvimos pessoas dizer que não há nenhum valor no sacrifício de Cristo. Mas quem que fala isso? As pessoas podem não usar essas palavras, mas elas dizem coisas que descredita ou tira a credibilidade do que o Senhor fez por mim, por você. Se não fosse o Senhor Jesus ter passado por tudo que Ele passou na cruz do Calvário, nem eu, nem você não estávamos aqui. Não teríamos o direito de falar de Deus, não teríamos o direito de falar que o Senhor é nosso Pai, é nosso irmão, é nosso amigo e que Ele cuida de nós. Porque o Senhor, naquele momento, rasgou o véu de alto a baixo para que eu e você tivéssemos acesso direto.
E se isso não é, a própria Bíblia diz o quê? Aquele que não crer em mim e não confessar com a sua boca que eu sou o seu único e suficiente Salvador, não é digno de mim. E eu o negarei diante do Pai. Porque se eu tenho vergonha de alguém, como que alguém vai me honrar? Se eu tenho vergonha dos meus pais, como que eu vou ser honrada? Porque a Bíblia diz que a gente deve honrar o pai e mãe para ser abençoado, para ser próspero na terra. Então, agora eu vou além nesse versículo. Quando diz honrar pai e mãe, o Senhor está dizendo, se você me honrar, porque eu sou seu pai, não é assim que você diz? Eu sou seu Deus, eu sou o seu pai que te criou, que te formou no ventre e que te chamou desde o ventre para ser o que você é hoje. Então, se você não me honrar, você não vai ter vida longa, não vai ser próspero. A palavra que está dizendo isso. A prosperidade do homem, ela depende do que nós temos de temor no Senhor, do que nós sabemos. Quem que eu sei? Nada. Nós aprendemos, nós desenvolvemos a nossa inteligência aqui na terra, mas a sabedoria vem do alto. E somente o Senhor é que nos dá sabedoria. E é por isso que o próprio Salomão, que recebeu uma sabedoria que o próprio Senhor disse que para ele, o que estava dando para ele não ia dar para mais ninguém naquela medida. Então, o próprio Salomão disse que o princípio da sabedoria é o temor no Senhor. Então, tudo em excesso nos afasta do Senhor, e é por isso que o Senhor, Ele tem cuidado de nos dar cada coisa no seu tempo, da sua maneira, para que nenhum dos seus se perca, para que nenhum dos seus se desvie da sua palavra e vá procurar outros caminhos. O Senhor é aquele que nos lava, que nos limpa, e aquela vara que está ali no meio, só apodrecendo a videira, o lavrador vem, tira e lança ela no fogo, para que ela seja queimada e não sobre nada dela, para que não haja praga, né? E por isso o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o lavrador, porque Ele não falha, Ele não erra, nós erramos, todo mundo erra. Somos aptos, estamos aqui na terra de passagem e somos aptos a errar a todo momento. E é por isso que temos que ser humildes e quebrantados de coração para pedir perdão a todo momento, para nos achegar diante do Senhor, nos rasgar, nos humilhar diante do Senhor, para que Ele derrame sobre nós o seu perdão, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, e nos guarde, nos livre e nos dê o melhor desta terra, como está escrito na palavra. Então o Senhor, eu volto a dizer, diz para mim e para você, sem mim nada podeis fazer. Ande segundo os meus preceitos, mais abaixo vai dizer, ande segundo os meus mandamentos. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para estar na frente ou na obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, falando deste Deus tão poderoso. Nós não somos dignos nem sequer de desatar as sandálias dele. Todavia, ele nos chamou de filhos,
Todavia Ele nos chamou de irmãos. Todavia Ele disse que nós somos como a menina dos seus olhos, que Ele tem um cuidado imenso com cada um de nós. E tudo que nós passamos, muitas das vezes, é por nossas escolhas, porque o Senhor não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele não nos manipula como o sistema quer nos manipular. Ele não nos aprisiona como o sistema quer nos aprisionar. E aqui eu digo de tudo, de sistema de escola, sistema de empresa, sistema de governo, sistema de igreja, tudo isso, muitas das vezes, ao invés de nos ajudar a nos libertar, nos aprisiona. E é por isso que eu digo que só conhecemos e servimos verdadeiramente a Deus quando andamos segundo a palavra dele, porque é ele a palavra viva e eficaz. Então mergulhe, medite nessa palavra dia e noite e o Senhor fará maravilhas na sua vida. Beijo no seu coração, até amanhã para o próximo devocional. Compartilhe essa palavra e me siga, se inscreva no canal. Amém?